Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um programa Diáspora Reversa Literaturas, aqui no canal da Rádio Navarro. Esse programa hoje está muitíssimo especial, como vocês podem já perceber atrás de mim aqui, ó, estou ostentando os volumes da nossa antologia que saiu, já está muito próximo de chegar às mãos dos leitores. E hoje eu recebo aqui, com muito prazer, com muita alegria, 4 participantes da antologia, né? São uma brasileira, um português e 2 moçambicanos, 2 angolanos, 2 mulheres e 2 homens. O Sérgio Coutinho, que está em Portugal, Bárbara Rosa, Brasil, em Franca, minha cidade, Jorge Pedro e Isabel Sango, que são angolanos, né? Isabel ainda não entrou, está a caminho, digamos assim. E o Jorge Pedro está se conectando. Então, vamos começar com boa tarde. Aqui é boa tarde. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer enorme ter você aqui. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho do seu trabalho com teatro, das suas emoções e de toda a sua produção. Bárbara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Legal ter você aqui para falar um pouquinho das suas pesquisas com as catadoras de reciclados, a sua tese de mestrado e da sua participação falando na antologia sobre a escritora brasileira homenageada na antologia, né? Maria Carolina de Jesus. Olha aí, Isabel entrou. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Brasil, e para nós é boa noite. Boa noite. Tudo bem, Isabel? Obrigada, e contigo? E convosco, nesse caso, como é que estão? Bem, vou aproveitar que você entrou agora e está conectada. Vamos começar esse bate-papo, então. Vou pegar aqui um exemplar da antologia. Eu vou ler a biografia que está na antologia, né, da Isabel. E vou ler um poema seu. Pode ser, Isabel? Pode ser. Legal. E aí você comenta para nós e fala um pouco da sua vida, dos seus trabalhos, se apresenta para a gente, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Isabel Sango é escritora e poeta angolana, natural de Maquela do Zombo, província de Uíge. Participou das antologias Diários de uma Quarentena, lançada no formato e-book por poetas e poetisas de Angola e Brasil, e das antologias Candogueiros 2 e Entre Pétalas e Rosas, realizada pela Litere Edições. É vencedora do Prêmio de Literatura Arco-Íris, primeiro concurso realizado pela página digital Mundo Literário. Venceu também o Prêmio Superfã da Record TV e é coautora do livro de poesias Vivências Paralelas. Muito bom, Isabel. Jovem poeta angolano, apaixonada pela escrita. Eu vou ler aqui o poema Beija-Flor, da Isabel. Embebedas de vista, linda menina, já me sinto zonza. Meu desejo é não perder-te de vista. Noiva serena, abana para o seu véu. Se beberes, não voe. Se voares, traga-me teu néctar. Afina teu bico. Deixe que eu bique o vento que me cega. Lacrimejo, mas daqui não saio, fico. Não te escondas, não precisas dela, melanina. Beija-flor, beija-flor, beija, beija, beija-flor, minha doce menina. Bonito. Um jogo bonito de palavras. Comenta pra gente, Isabel. Bem, esse poema eu fiz num dia em que eu estive não tão feliz, né? Normalmente, quando eu estou triste, escrevo sobre coisas felizes. E quando eu estou feliz, escrevo sobre coisas tristes.
Então, eu queria nesse poema expressar a liberdade que o pássaro beija-flor tem e que ele, se calhar, por ter toda essa liberdade, talvez não sofre, talvez não sente angústia, talvez não sinta dor. Então, pode ser que nesses voos em que ela dá, no seu retorno, ela pode trazer uma certa paz para a minha alma. Então, eu procurei expressar, não de um jeito que fosse tão dolorido para quem lesse, mas de um jeito meio criativo, utilizando alguns joguinhos de palavras. E espero que tenham gostado, né? Interessante você falar que escreve coisas felizes quando está triste e coisas tristes quando está feliz. Interessante. São os opostos. São os opostos. Vou ler mais um poema seu, Isabel. Onde você está agora, Isabel? Em Luanda? Sim, atualmente estou em Luanda. Você estuda, trabalha? Conta um pouquinho para nós do seu dia a dia. Eu sou estudante de Economia e Gestão. Estou a fazer o meu penúltimo ano na Universidade Católica. E trabalho na área de recursos humanos de uma empresa. Certo. Fora disso, desenvolvo atividades ligadas à literatura, também ao jornalismo, mas isso é mais nos finais de semana, quando eu tenho assim tempo e disponibilidade. Sei, atua em várias áreas que dialogam. Legal. Vou ler mais um poema seu, então, aqui. Tic-tac, 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 tic-tac. Contagem regressiva. Contagem regressiva, nada sei. Sou mendigo, caminhando sem rumo. Onde vou, não digo. Parar não posso, vou mais além. Coragem absurda, já estremeço. Gente perversa, dispersa ao além. Alterou-se o cardíaco. Sonhar tornou-se impossível. Eu serei empresário. A voz interior se manifesta. És um pobre coitado. O sol nasce para todos. Seus raios me invadem. Rico desfalecendo na frente de todos. Estendo-lhe a mão. E me dou, meses depois, mendigo empresário. Tic-tac, 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 tic-tac. É o tac. O tempo e as circunstâncias. Tudo muda na vida, Isabel? Tudo muda, tudo muda. É que nós temos aquela impressão de que alguém, quando está padecendo, vai continuar a padecer até que essa pessoa morra. Mas não. Acho que as pessoas que passam necessidade não passarão necessidade para sempre. Então, muitas das vezes, nós ignoramos os meninos de rua, chamamos nomes, menosprezamos. Mas esse menino de rua, um dia pode vir ser alguém, se calhar, mais importante do que nós. E pode ser que nós estejamos a depender de um certo serviço que só será ele a prestar para nós. Então, tentei mostrar nesse poema, o tic-tac, dizer que o que hoje eu estou a passar, amanhã eu posso vir superar. Bacana, bonito isso. Muito bonito isso. Jorge Pedro está na área. Vamos papear um pouquinho, Jorge Pedro? Aproveitar aí que a conexão se firmou. Certo, Baltazar, boa noite. Digo boa noite aqui porque Angola já é noite. E boa tarde ali para o povo brasileiro, boa tarde ao Baltazar e também boa noite ao Sérgio e à Bárbara. Muito bom ter você aqui. Vou fazer uma apresentação, vou ler a biografia que está na antologia. Jorge Braz Lelo Pedro nasceu na província de Gabinda, na aldeia de Fútila. Despertou o desejo pelo jornalismo e a literatura desde muito cedo. É estudante do curso de jornalismo pela Inmetro e professor de língua inglesa e educação moral e cívica. É gestor comercial da empresa Fidelidade Seguros e Companhia.
é membro do movimento literário Literagres, participou da coletânea Escritos de Quarentena, da Edições Handman e da revista Tunda Bala. Tem textos publicados na revista cultural Palavra e Arte e no blog, que na verdade é o grupo que eu administro, Tanto Mar Entre Nós, de onde essa antologia ela emerge como uma flor de lótus, né, desse grupo Tanto Mar Entre Nós. Esse é um processo da criação da antologia, a partir do encontro, nossos encontros, no Tanto Mar Entre Nós. Então é isso. Jorge Pedro, posso ler um texto seu aqui para você comentar para nós? Certo, Baltazar. Olha, eu escolhi um texto aqui, eu não devia ter escolhido esse, porque, assim, é difícil, porque, dialogando com os autores angolanos e moçambicanos, eu falava, assim, que seria muito interessante conhecer a escrita da língua-mãe, que fosse o Ubuntu, que fosse o Fiote ou outras línguas, e eles, assim, concordaram também com isso, né, que, enfim... E todos eles colocaram notas nos poemas para facilitar e traduzir algumas palavras para o português. E isso enriqueceu bastante. Então, eu peço licença, vou fazer uma leitura, uma leitura, eu não conheço a língua, então eu estou aqui, vou passar esse vexame aqui perto de vocês. E depois o Jorge Pedro, tá bom? Certo. Nizieto é o nome do poema. Nizieto. Visto lembranças do velho querer, futilha, angústia, pesa pressa, lenvo, caminhos abrem querer, nenvo, nuna, tima, ya, luzingo, tá, zinguila, simbulambuco. Liberta, liberdade exala no manto, nos lábios ecoa, filho de Cabinda. Gritante som do coração, filho de Kizaka, transportando sorriso do campo nos lábios, a realeza, que riquezas perfumam. Nizieto. Tem um som muito bonito. Tem uma tradução aqui, você quer comentar? Você dedica esse poema em homenagem à sua terra natal, Fútil, Gabinda, e ao Fiote, que, como você diz, a língua que me gerou. Muito bonito isso. Certo, Baltazar. Na verdade, eu escrevo este texto pensando mesmo na minha terra, tal como fez a missão, a terra onde eu nasci, a província de Cabinda, e Futla é uma das aldeias que pertence à província mais ao norte de Angola, Cabinda. No entanto, a esta altura estou a residir na cidade capital, Luanda. No entanto, já se vão lá, já vai há muito tempo, nunca mais lá passei. E sempre que a gente está cá e temos aquela memória que de facto nos faz, nos torna de facto diferentes, não é? Digo diferentes, não obstante estar aqui na capital, temos o coração ligado para onde nós nascemos. No entanto, eu vi a necessidade de poder trazer aquilo que de facto são as riquezas culturais da nossa província, e tanto quanto se fala da língua, e a nossa língua de facto é esta que carrega consigo grandes valores e muitos provérbios, e tanto quanto vê ali, o título do poema é Nsieto, que significa nossa terra. Isto aqui é como forma de representar e dizer na escrita de facto aquilo que Cabinda é. Porque quem viaja para Cabinda, de facto, consegue viajar pela Kizaka, consegue viajar pelo Rio Lucola, consegue viajar pelo Bucuzal, consegue viajar pelo Belize, e quando viaja nestes municípios, consegue buscar o encanto. É aquilo que, de facto, que a cultura cabindense pode trazer para todo aquele que visita. De facto, este poema foi extremamente para dedicar à minha província e para, de certo ponto, também aqui expressar aquilo que é a riqueza cultural da nossa própria província, a começar a falar dos pratos
típicos, a começar a falar das regiões mais visitadas e a começar a falar, de certo ponto também, daquilo que nos marca, daquilo que nos faz ser propriamente filho de Cabinda. Muito bem, muito bem. É uma memória afetiva que inspiradora. Você no poema faz a menção, nesse poema, né? Uma menção ao ao trato do Simbulambuco. Simbulambuco. Certo, certo. Gostaria de comentar um pouco da história? Eu vou procurar outro poema do Jorge. Na verdade, tal como eu fiz a Sim. Sim, tal como eu dizia, na verdade, a propósito, este poema surge na intenção de poder transportar a memória de todos, não é? Sempre que tiverem de ler o texto, conseguirem viajar para a Cabinda. E quando se está a viajar para a Cabinda em termos da cultura e em termos também do próprio símbolo, que a certo ponto acaba por representar um valor significativo para a província, o Tratado de Simbulambuco é este tratado que, de certo ponto, acaba por ter um simbolismo tão importante a partir da história da nossa própria província. Então, é ali onde a gente vê todo o percurso histórico que o Tratado de Simbulambuco, de certo ponto, vem trazer para todos nós, que é através dali que vários acordos foram feitos e vários momentos se concentrou ali neste Tratado de Simbulambuco. De certo ponto, hoje nós conseguimos, de certo ponto, cantar esta liberdade que faz parte do mundo poético. Conseguimos, de facto, nos expressar nas escrituras, do modo como, na verdade, o Baltazar fez a leitura desses textos, é fruto daquilo que o Tratado de Simbulambuco acaba por nos trazer como memória, como referência. Muito bem, obrigado pela aula de história, muito bom. Vou ler mais um poema seu e aí nós vamos conversar com a Bárbara Rosa. Sérgio, você vai ficar esperando mais um pouquinho, tá bom? Se quiser comentar também, Sérgio, se quiser comentar também o assunto, fica à vontade. Com certeza, não há problema. Estou a gostar de ouvir. É tudo boas, tudo vozes lindíssimas. Vejamos, palavras flutuantes. Um sonho flutuante nas águas do amanhã, um mar misterioso à vista, que me diminui as palavras. Uma terra em descobrimento nos passos largos da minha imaginação. Incerto coração da minha promessa, meu futuro risonho no querer sentir, o gesto da sua simplicidade, nos passos do tempo, nas vestes das circunstâncias, que cheguem dizeres oposto dessa minha incerteza. Palavras flutuantes. Você faz parte do movimento Literagres, que foi há um tempo liderado pelo Helder Simbad. Acho que a Isabel Sango também, né, Isabel? Não é isso? Baltazar? Sim. Os dois querem comentar o movimento Literagres? Isso é um movimento de vanguarda, é um movimento que tem uma pegada concretista. Aqui, o movimento concretista no Brasil dos anos 50, 70, do Décio Pignatari, dos irmãos Pignatari, dos irmãos Campos, parece que ecoa algo dessa vanguarda no Literagres. Será que eu estou certo? Olha, na verdade, Baltazar, o Literagres é destes movimentos que nos últimos tempos, de certo modo, vem revolucionando a literatura angolana. E desde já fazer a menção aqui do Helder Simbad e tantos outros, refiro-me de Mambanza, e tantos outros que pertencem ao movimento, foram pessoas que, de certo ponto,
marcaram, ou seja, sempre se apresentaram dispostos pela causa da literatura angolana. E o Literagres, nesses últimos tempos, tem feito um trabalho excelente. E, do outro lado, eu também sou fruto daquilo que o Literagres já tem estado a proporcionar. É para hoje ver que a estrutura que os meus poemas Sim, ficou no áudio, não está muito legal, Jorge Pedro. O áudio está ficando. Eu perdi um pouco do áudio. Eu. Fala aí, Isabel. Eu posso acrescer, dizer que Literagres é um dos movimentos que, tal como disse o João, está a impulsionar a literatura a nível nacional. É um movimento composto por literatas, na verdade, desde críticos, desde analistas, desde poetas, desde declamadores. Então, é um grupo assim completo que vem prestando trabalhos de literatura a nível nacional. E, de certa forma, também servem para os jovens iniciantes como instrutores de carreira, porque eles auxiliam também nesses quesitos, organizam palestras, organizam encontros entre a geração mais adulta com a geração mais nova, promovendo assim aquele feedback entre ambas as gerações, de modo que... Bom, eu também me considero da geração nova, né? Então, acredito que nós temos muito a beber. Então, quando temos tido esses encontros, tem sido muito proveitoso, porque ajuda-nos a crescer e a desenvolvermos a escrita. Que bacana, muito bom. Um movimento de vanguarda, rompendo com as tradições cristalizadas, isso é muito legal. Eu falo com um dos nossos próximos convidados, é o Edmilson Muti. E nesse momento ele está divulgando nas redes sociais um almoço que é um encontro de escritores. Veja bem, que interessante. E ele faz eventos envolvendo... É um movimento em prol da literatura, do movimento literário, e também ele é bem ativo. Ele vai estar aqui falando no próximo programa sobre isso. Legal, Isabel, obrigado, viu? Vamos falar um pouquinho com a Bárbara? Bárbara Rosa. Que nome lindo, né? Vamos começar pelo nome, né? Bárbara já é 3 As, um acento que eleva a primeira sílaba, Bárbara, e Rosa depois. É um nome belíssimo, Bárbara. Obrigada, Baltazar. Queria agradecer o convite e estou muito feliz de conhecer os colegas, o Sérgio, a Isabel, o Jorge. Adorei os poemas lindíssimos. Estou muito contente de estar na antologia com escritores maravilhosos igual vocês. Obrigada pelo convite. Legal, e eu também fiquei muito feliz. Você foi a mim apresentada pelo José Lourenço, um querido, e que está na antologia, e eu falava para ele a respeito da estrutura da obra, que seria 3 partes, homenageando 3 grandes escritores, e Carolina de Jesus. Então ele falou, olha, a Bárbara precisa estar nessa, porque a Bárbara fez uma pesquisa, a Bárbara... E aí nós temos aqui, ó, né, mostrar aqui, Brasil, de Carolina Maria de Jesus, e na sequência, um texto da Bárbara. Eu vou ler aqui a biografia da Bárbara e depois a gente continua conversando. Bárbara, você me conta essa história, tá bom? Carolina Maria... não. Aqui, peraí, perdão. Tá aqui no final do texto. Bárbara Rosa, 29 anos, graduada, mestre e doutora em Serviço Social pela Unesp, formada em Filosofia pela Unifran, publicou crônicas no jornal Diário Verdade da cidade de Franca, e teve uma crônica publicada na coletânea Habitat, da editora Artefato. Foi finalista do concurso Nascente, USP, de 2018. Bárbara, você fala da Carolina aqui, essa grande escritora, e fala um pouco para nós de como que você conheceu Carolina e o trabalho que você desenvolve no seu mestrado.
Então, eu conheci a Carolina no mestrado, eu já desenvolvia o meu trabalho de conclusão de curso e de mestrado com as catadoras de materiais recicláveis, e foi aí que eu conheci o livro da Carolina, Quarto de Despejo, que é uma obra importantíssima da literatura brasileira e atualmente que ela vem sendo reconhecida. Por muito tempo ela ficou marginalizada, né, na nossa literatura. E atualmente ela vem sendo reconhecida, tem tido palestras, reedições do livro dela, acabou de sair agora A Casa de Alvenaria, ela tem sido agora leitura obrigatória na escola, para passar nas universidades, nos vestibulares, como o vestibular da Unicamp, já pede livro dela. Então eu conheci a Carolina Maria de Jesus tardiamente, né? Foi aí durante o mestrado que eu li o livro dela. E quando eu li o livro dela, uma coisa que me chamou muita atenção é que ela escreveu o Quarto do Despejo, que é um diário, em 1955. E em 2021, a minha pesquisa com as catadoras era o mesmo perfil de mulher, que era mulheres negras catadoras de materiais recicláveis que cuidava sozinha dos seus filhos com o trabalho da catação, de coletar material reciclável. Então, aí eu fiz a minha pesquisa de doutorado durante 4 anos com as catadoras, fazendo um diálogo entre a Carolina Maria de Jesus e as catadoras de materiais recicláveis. Até eu vou mostrar para vocês, que aí foi o fruto desse livro que eu lancei, que é o trabalho falando sobre a Carolina Maria de Jesus e sobre as catadoras de materiais recicláveis. E na antologia eu escrevo um texto falando principalmente da Carolina Maria de Jesus e da importância dessa escritora para o Brasil. Até eu tenho uma fotinha dela aqui. Aqui, essa é a Clarice Lispector e é que eu não sei onde que eu estou falando. A Clarice Lispector, e essa aqui é a Carolina Maria de Jesus. E a gente, no colegial, estuda muito a Clarice Lispector e eu estudava pouco a Carolina Maria de Jesus. Só que agora tem mudado e a gente tem estudado a Carolina e lido os textos e valorizado essa autora de suma importância para o Brasil. Não sei se eu falei muito, Baltazar, mas é isso. Não, falou pouco, a gente quer ouvir mais. É muito interessante, e essa atualização, na verdade, da percepção, né? E através do estudo, perceber que o tempo passa e algumas circunstâncias, apesar das mudanças, elas continuam idênticas para milhares de pessoas, especialmente nos últimos anos, em que a miséria tem batido a porta de milhares de brasileiros, e uma situação política muitíssimo desfavorável, né? Mas você falou a respeito de... A Isabel Sango falava agora mesmo sobre circunstâncias, né? Saber o que muda do passado para o presente, o que permanece, e você revela essa permanência histórica, né? Mas tem alguns avanços. O que sua pesquisa mostra no sentido de... Você fala no seu texto da força dessas mulheres, né? Mulheres guerreiras, invisíveis para a sociedade, mas que têm uma força incrível. Você podia falar um pouquinho disso? Então, a Carolina, eu considero a Carolina Maria de Jesus uma das nossas primeiras... Estou mostrando errada. A Carolina Maria de Jesus é uma das nossas primeiras agentes ambientais que a gente teve no Brasil, além de uma escritora, porque ela fazia um trabalho de relevância ambiental. E quando eu trago as catadoras de hoje em dia, eu percebo isso, que as mulheres negras, elas fazem um trabalho de catação ambiental que ajuda na preservação do meio ambiente, que tem uma função pública muito importante. Elas contribuem para a manutenção do ambiente saudável, que tem efeito mundial, que não afeta só o município, a cidade de Franca, que a gente mora, mas afeta também toda uma questão global, e a importância desse trabalho dessas mulheres. E aí o meu livro também traz essa discussão, que essas mulheres precisam ter um maior reconhecimento desse trabalho e ser mais valorizadas e terem melhores condições de trabalho. Então, eu trago um pouco disso da discussão
E quando eu falo que em 1955 a 2021 não mudou o perfil, isso traz muito da questão do racismo estrutural que a gente tem no Brasil, que coloca desde o Brasil colônia até 2021, as pessoas negras são as pessoas responsáveis pelo lixo. E pouco se tem valorizado esse trabalho que é fundamental para a nossa sociedade, para a preservação do meio ambiente. Então, a Carolina, ela faz uma literatura aí revolucionária, ela sofreu muito preconceito, por isso que a gente tem lido os livros dela só atualmente. Ela sofreu muito preconceito, sendo discriminada da literatura. E atualmente a gente tem retomado a importância dessas discussões, de discutir a questão da raça e etnia, as questões de gênero, a questão da classe social, a valorização do trabalho das catadoras, para a construção de um mundo mais justo e igualitário. E acho que a literatura é um dos caminhos para a gente construir esse mundo melhor. Esse é o propósito. Que bacana. A antologia, por isso que a Bárbara está aqui na antologia Diáspora, né? Tanto mais diáspora. Cara, eu fico emocionado de ver essa paixão com que você fala, porque eu sinto também essa paixão. E comentar aqui na orelha do livro um texto, tem um texto do seu Carlos de Assunção. E aí eu vou comentar aí em cima do que você falou. O seu Carlos diz o seguinte: eu não descendo de escravos, descendo de negros escravizados. Um dia seremos realmente todos irmãos. Contudo, a conscientização desse anseio, que sonho de muitos, dependerá da luta de todos. Então, bonito de ver o resultado do seu trabalho, Bárbara. Ai, caiu aqui meu livro. E esse engajamento faz jus, né, ao nosso desejo de um Brasil mais igualitário, de um país mais inclusivo, um mundo melhor para se viver. Né? Obrigadão, Bárbara. Sérgio. Obrigada. Sérgio. Alô, alô. Alô, meu alô. caro. Alô, alô. E a louca da Paula, Sérgio? A louca da Paula está a aprontar? Sim, sim, sim. Sempre. A Louca da Paula é um texto, um conto do Sérgio, na antologia que eu estou procurando aqui. Vou fazer uma breve leitura do conto, para não dar spoilers. Claro. E... Curiosamente, entretanto português é um conto sobre uma espanhola. Muito bom. O Sérgio também tem um canal no YouTube. É verdade. Muito interessante, em que ele mostra suas performances. Os textos são todos seus, Sérgio? Os textos que você representa? Os que tu viste eram meus. O canal surgiu um pouco por uma necessidade de dizer poesia durante o confinamento. Eu sempre gostei de ir dizer uma poesia a um bar, uma tasca, ir à rua e até pronto, receber um jantar e dizer uns textos. Os poetas ficam mais baratos que os fadistas. Os fadistas são mais caros. E então fica mais barato trazer um poeta com um copo de vinho e 2 queijos, está resolvido. E então, está resolvido. E então o canal de YouTube, que tem o nome Por Tentativas e Erros, não por tentativas e erros, mas por tentativas e erros, de deixar seduzir pelo erro, não é? Foi uma vontade minha de não ficar parado, porque estava a dar um pouco em doido, não é? Quando ficámos fechados. No isolamento. Exatamente. E então criei um pouco para continuar a produzir, para continuar a dizer, para continuar a inventar. Embora, como nós, que estamos aqui a ver-nos em vídeo, é sempre confuso dizer um texto para uma câmara, não é? Nós olhamos uns aos outros porque vemos reações, mas gravar um poema sem ver a reação da outra pessoa é quase um exercício de loucura. É outro formato, né? É outra linguagem, mas você tem trabalhado muito bem a edição dos vídeos. Obrigado, recomendo o pessoal para conhecer. Tentativas e Erros. Exatamente, obrigado. O nome e a sua postura, não diante da câmera, e a edição, os cortes,
o uso e abuso da linguagem, que eu acho muito interessante, o uso e o abuso da linguagem audiovisual que você faz, me remete, assim, você fala de loucura, você se expressa e parece um bacante num movimento orgíaco, arregado a vinho, talvez, e, assim, celebrando mesmo, né? A conexão da palavra com o gesto, e é muito interessante. É um pouco pela ideia de... Há uma escola do dizer, ao vivo, em que mais próxima de uma ideia da declamação. Então, na declamação, é algo mais estagnado, fechado, sim, sério, que tem o seu lugar e lindíssimo, quase mais religioso. Mas também dentro da religião faz falta a dança, o ritmo, a loucura, o exagero, a canção, a brincadeira, o desespero. E então é algo diferente ligado à poesia. Mas também foi algo que eu aprendi mais dentro dos bares, a dizer texto em bares, que as pessoas às vezes estão a beber um copo, estão cansadas do trabalho e nós temos que encantá-las não pelo valor da palavra, mas pelo valor da performance. Portanto, a palavra com o corpo, com o alto, o baixo. A palavra às vezes não é suficiente quando nós estamos a dizer um poema, um texto. A palavra às vezes não chega. E é um pouco isso. E criou-se sobre a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que eu conheci há pouco tempo e que eu queria muito interpretar. Tu falaste se eu só interpretava textos meus. A maioria deles são, mas outros são autores que eu prezo, autores que eu tenho curiosidade de os pensar de forma diferente. O que é que eu percebi? Que quando eu nunca tive coragem de dizer textos de outros, e tu, Baltazar, hoje estás a dizer textos de muita gente e tens feito em vídeo muita gente nestas entrevistas, o que eu acho muito difícil, não é, dizer o texto dos outros. Eu acabo sempre por ter coragem de dizer os meus textos, porque eu acho que como são meus e ninguém conhece, ninguém vai dizer melhor, não é? Mas os textos dos outros é sempre complicado, muito mais quando são pessoas conhecidas e com algum estatuto e que já foram textos ditos por dizedores ou dizentes ou performers profissionais. Mas a Carolina Maria de Jesus, eu encontrei-a porque comecei a olhar para a minha biblioteca e comecei a ver quantos autores negros é que eu tinha na minha biblioteca. Comecei a ver quantas mulheres é que eu tinha na minha biblioteca. Portanto, comecei a fazer um levantamento dos autores que eu tinha. E a Carolina Maria de Jesus surgiu-me, e eu li o livro e apreciei imenso, e disse, eu preciso de interpretá-la, mas não sei se vou ter coragem de o fazer no meu canal, mas também para trazer ao público português, que eu acho que o meu canal chegará um pouco mais ao público português. Portanto, era uma autora que eu queria trazer para aqui, e que foi um grande gozo que eu tive em conhecê-la. Mas, de facto é importante, porque eu, por ignorância até, fui fazer um levantamento de poetas negros famosos portugueses e que eu tive dificuldade em fazê-lo, quanto mais mulheres. E isso para mim foi importante perceber isso. Quer dizer, então, temos aqui um problema. Quando a Bárbara falava que na escola falavam de Clarice, o problema é o mesmo, não é? Quer dizer, e de repente começam a trazer Maria de Jesus. Aqui, se calhar, nós não demos esse na escola. E eu acho que aqui ainda não demos esse salto inteligente. Aqui ainda há uma série de autores que não têm voz. Certamente nós vamos conhecer aqui as nossas Marias de Jesus, que não conhecemos aqui e que não têm voz ainda. O que não quer dizer que os poetas que eu conheço, que são extraordinários, não é isso que está em questão. A questão é da voz. Sim. E eu próprio comecei a fazer um exercício que é, sempre que vou comprar um livro de poesia, vou comprar mais um ou outro que eu não compararia normalmente por alguma cabeça minha que está feita dessa forma. Então acabo por sempre comprar um livro de uma poetisa estrangeira, de uma mulher, de algo... Porque eu cheguei à conclusão que se calhar a minha biblioteca tinha 2/3 de homens brancos, não é? Ou mais, se calhar 3/4 de homens brancos, ou se calhar mais ainda, não, por vergonha se calhar não fiz as contas. Bacana. Veja bem, o Brasil é um país jovem, né, se comparado a Portugal e os países europeus. Nós temos 500 anos de história desde a chegada dos portugueses, a história oficial, né?
500 anos de história oficial, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, por assim dizer, como documento. Então, nós, como nação, viemos desenvolvendo a literatura, né? Machado de Assis, por exemplo, é um marco, uma cisão na história da literatura, né? A literatura brasileira no seu mais alto estilo, na sua melhor performance até então, né? Mas veja bem, Sérgio, eu sou professor de história. Vamos todos parar à Casa Verde, não é? Mais tarde ou mais cedo vamos todos parar à Casa Verde. Vamos, com certeza. Eu sou professor de história e na minha formação na faculdade, nós não tínhamos aula da história dos países africanos, por exemplo. Nós não tínhamos essa conexão. Os professores das redes públicas, eu falo pelo Estado de São Paulo, como professor do Estado de São Paulo, né, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. No currículo está lá a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história dos povos africanos. Isso, na prática, não acontece. Muito raramente, projetos são desenvolvidos e as crianças pretas na sala de aula, elas continuam, a maior parte delas, sem essa conexão da história que possa valorizar a sua autoestima. Até na literatura, os anjos continuam a ser brancos, não é? Pois é. Mas isso... E tem uma questão na escrita da Maria Carolina Jesus que me importa muito, assim, pegar aí um grande autor, Drummond, por exemplo. Drummond teria escrito se tivesse passado fome, Drummond teria escrito da mesma maneira, ou seria... Quer dizer, é um achismo, é um tipo de pergunta que não leva a um raciocínio, a uma resposta prática. Mas uma coisa é certa, Emília Ferreiro, que é uma educadora, ela diz que de barriga vazia não tem cognição, né? As pessoas que passam fome, elas precisam resolver o problema da fome antes de escrever um diário, antes de escrever um livro, pensar em editar, publicar, fazer a sua arte. Então, no Brasil ainda existe muita miséria a ser superada, e para surgir também muitas vozes, como você dizia, Sérgio. Bom, eu não li aqui a sua apresentação formal, né? Vou fazer isso e ler um trecho, um poema seu, Sérgio, pode ser? Claro. Agradecido. Vamos lá. Agradecido pelo convite também. Sérgio Carvalho Coutinho é formado em design, doutorado em História da Arte Contemporânea, tese que aborda a extensa problemática das vanguardas artísticas na Europa, é professor de diferentes áreas artísticas no Liceu. É natural de Lisboa, nascido em 87, vamos falar aí a idade sua, 87, façam as contas. 34. Realizou diversos eventos e workshops de Poetry Slam por Portugal, colaborou em diferentes grupos artísticos, dos quais destaca Bilíngue, espetáculo que faz uma trança com os cordões umbilicais da poesia e música. Agora, de máscara, dinamiza com brutal carinho um canal no YouTube onde diz poesia que dá pelo nome por tentativas e erros. Brutal carinho. Essa é uma combinação, esse paradoxo é muitíssimo interessante. Brutal carinho. É assim, Sérgio, você é um bruto carinhoso com a palavra? Com a linguagem? Sim, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que é mesmo isso. Eu acho que... Eu não me lembrava de ter escrito essa biografia, nem me lembrava do brutal carinho, nem da trança com os cordões umbilicais, mas está aí escrito. Agora já era. Não, mas eu concordo. E voltamos à mesma ideia do dizer poesia em bares ou para pessoas que estão cansadas. É assim, quando nós dizemos poesia para um público, eu não estou a falar de um espetáculo, não é? Voltamos à mesma ideia de um espetáculo planeado, as pessoas vão de propósito, anfiteatro, sentadas, as pessoas querem receber. Mas quando nós vamos, essa poesia mais de rua, as pessoas não é não quererem receber, mas tem que ser brutal carinho. E de bruto eu falo de corpo, de carinho falo de coração. Portanto, será um bocado o brutal carinho que eu escrevi aí. Vou ler um poema que me parece ser brutal carinhoso. É um poema
seu como escrever e dizer poesia, ou bailado, simplesmente. É um poema dividido em três partes. Certo. Eu vou ler a primeira. Ok. E é um poema que tem essa pegada. Vou ler. Palavra. Pegue primeiro no instrumento de escrita. Faca do talho. Um caracol, uma caneta. Observe, contemple, caricaturize, ceda, mereça. Depois aponte para a folha. Dispare para a cabeça. Coloque o cano bem dentro da boca. Pratique, 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 pratique. A disciplina é fundamental. Pratique, pratique. Isso traz-me à baila um poema matinal. Ócio. Se for chato, cócio. Se for tomate, também. Eu também não me lembrava. Eu também não me lembrava de ter escrito. Eu também não me lembrava. Mas gosto. Divertido, provocativo. Ó, Baltazar, também se fala aí de coçar os tomates desse lado? Não. Pode explicar para nós a metáfora. O dito? Olha, então é se você não quiser também falar a respeito, deixa quieto. Conta para nós. Então, isso... A gente tem a expressão de se for chato, coça, não é? Então, isso que está aí é ócio. Se for chato, cócio. Se for tomates, também. O coçar o tomate é coçar debaixo das pernas. Portanto, e uma pessoa que está a coçar... Pronto, coçar o tomate é quando não tens nada para fazer, não é? Quando tens nada para fazer certo. Não é? O que estás a fazer? Tomate. Estou a coçar o tomate. O que estás a fazer? Coçar no saco. A expressão aqui no português brasileiro é essa mesmo. Está coçando o saco. Está de boa, exatamente. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Então, é isso. É sobre a disciplina que falava antes, não é? Ócio. Se for chato, cócio. Se for tomate, também. É um pouco isso. É um pouco para contrariar... Porque para escrever é preciso disciplina. É preciso trabalho. É preciso investigação, palavra, refletir. É um trabalho. É um trabalho. E então era um pouco... Esse poema foi um poema que eu escrevi de propósito para o livro, que era como escrever e dizer poesia. E aí falava sobre a palavra. E é preciso disciplina para conhecer a palavra, interpretá-la, ouvir a sua voz, a sua melodia e contrariar o ócio, contrariar a preguiça, o ócio, que nós cada vez mais com os ecrãs, os telemóveis, o tempo, estamos muito chateados, não é? Aquilo do chato, isto é chato. E a poesia... o tédio. O tédio tem sido crescente. Quanto mais novidades tecnológicas, mais tédio parece que nós padecemos, né? E assim, essa brincadeira que você faz, né? Ela também me traz assim uma necessidade que eu sinto de encontrar uma palavra que não seja esperada no verso. Isso é muito legal, porque às vezes na leitura parece que eu já vou encontrando as palavras, adivinhando as palavras, e isso pode ser chato. Né? Claro. Então, quando eu estou lendo e sou surpreendido e tem esse desvio na narrativa, eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. E isso acontece também nos seus textos, e é muito legal. Muito bom ter você aqui. Curiosamente, Baltazar, sobre a questão do tédio, eu até acho que esta ideia do chato, o chato é mais popular, é mais pop, mas o tédio pode ser produtivo, o tédio é criativo. Eu acho que a facilidade de irmos a ecrãs, às vezes elimina a hipótese do tédio. Porque o tédio, nós com o tédio podemos pensar, não é? Uma pessoa, eu não tenho nada para fazer. O problema é que nós temos sempre qualquer coisa para fazer. Porque ou vai ver Netflix, ou vai ver o telemóvel, ou até para cagar, a pessoa pega no telemóvel, não é? Parece que o telemóvel é mais importante na casa de banho do que o rolo de papel higiênico. E então, o tédio pode ser criativo. O chato é outra coisa. O chato não é tédio. Eu acho que o tédio é quando tu não tens nada para fazer. Isso não tens nada para fazer. Como ir num carro numa viagem. Uma pessoa vai no carro numa viagem e vai olhando para a janela e vai olhando para os cabelos da mãe que estão no carro à frente. E eu comecei a escrever poesia num autocarro, numa viagem de autocarro em que, com 14, 13 anos,
em que o carro do meu pai se avariou numa viagem e nós fomos de autocarro. E aquela viagem trouxe para mim sentimentos que eu não sabia que tinha. E se calhar se tivesse um telemóvel na altura, se calhar esses sentimentos não tinham vindo. Talvez não, talvez seriam outros sentimentos, Sim, ou talvez nenhum. Mas você, quando fala do tédio dessa maneira, eu penso que você está falando do ócio, do ócio em que eu tenho consciência de que esse tempo é merecido, é um tempo sem fazer nada necessário, de conexão comigo mesmo, e a partir disso eu posso ter, com a mente mais vazia, né? É difícil deixar a mente vazia, hein, hoje em dia, mas deixando a mente vazia, sem a obrigatoriedade de fazer alguma coisa, né, que não seja... E aí a liberdade do espírito, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Interessante. Eu, a mim, o ócio é um negócio para não fazer nada. Não fazer nada mesmo. Exato. Nem pensar. O ócio é... Não quero mesmo. É oficial. O meu ócio é sério. O meu ócio é sério. Legal. Bem, olha, eu li o seu texto aqui, você falou a respeito da leitura, que tinha falado sobre que prefere ler os seus textos, porque ler o texto dos outros é uma responsabilidade. Eu sinto assim, sabe? Se você escrever um texto e ele está no livro e eu comprei o livro, pronto, esse livro não é mais dos 40 autores que estão aqui dentro, né? Esse livro é meu, do leitor. Aí eu posso grifar, se eu for desses que grifam, porque durante muito tempo eu grifei os livros. Cara, eu cheguei uma vez a arrancar a última página do livro e rasgar a última página do livro, porque eu não queria saber o final. Então, eu faço do livro aquilo que o leitor tem essa liberdade, né? Eu espero que os leitores que vão ter acesso às leituras do seu texto, assim como da Isabel, e especialmente do Jorge Pedro, porque o texto do Jorge Pedro é riquíssimo quando ele traz as línguas maternas, né, além do português muitíssimo elaborado dele, que possam fazer melhores leituras do que essa que eu fiz aqui hoje, né? Mas vocês me perdoem, eu sou assim mesmo, eu sou o Bill, esse que você está lendo. Bom, Isabel, Jorge Pedro e Bárbara, nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa, nós temos aí alguns minutos, eu gostaria que vocês dessem um recado, deixassem aqui um alô, lembrando que nós vamos ter o lançamento sexta-feira, galera de Franca, sexta-feira, às 8 horas, 20 horas, lançamento presencial, a Bárbara não estará porque ela tem um outro compromisso, né? Mas estarão presentes 6 autores francanos, que estão na antologia, né? Não é isso? Vamos lá, Bárbara? Bárbara, quem gostaria de fazer? Ou Sérgio, quem gostaria de deixar um tchau até breve? Queria agradecer a todos que assistiram, aos colegas escritores e indicar aí a leitura do livro, que ficou maravilhoso. Obrigada, pessoal. Beijo. Bem, também queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade e obrigada também por ter participado nessa live. E mandar um beijão primeiramente para ti, Baltazar, que unisse-nos a todos e a todos os escritores e a todos que nos acompanham na live. Um beijão bem grande. Beijo, Isabel. Bom te ver aqui. Muito bom mesmo te ouvir. E aqui começar a dizer, Matondo, conforme falamos na minha língua, que é obrigado, e agradecer pelo convite, pela oportunidade que me foi concedido de participar nesta live e poder, neste conjunto, partilhar um pouco daquilo que, de fato, é a nossa experiência enquanto fazedores da arte, o nosso dia-a-dia. E aqui também, de certo ponto, parabenizar o Baltazar pelo grande e excelente trabalho feito e de ter nos dado a oportunidade de todos participar desta antologia, todos os escritores de diversos cantos do mundo e, de facto, amanhã ali em Brasil já será um momento marcante a venda e a sessão do autógrafo da mesma obra. E desde já, muito obrigado,
BF, conforme falamos na minha língua, nós estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos, Baltazar. Sérgio Coutinho. O Baltazar, que fez muita flexão, muito ginásio para fazer este projeto, que é sempre bom. Nós que estamos fechados, proibidos de viajar, de mexer, conseguimos aqui um livro que é quase uma jangada, não é? Coubemos todos lá dentro. Tanto mar, viajar daqui de um lado para o outro. Eu estou ansioso de receber esse objeto, essa jangada, esse salva-vidas, não é? Essa boia. Estou ansioso para ver esse objeto aqui em casa, tão bonito que é. E vou conhecer novos escritores, que eu estou muito curioso de ler. Aí atrás, tu já estás a fazer inveja, não é? Tens vários. Inveja. Eu estou ostentação. Exato, com boias e coisas. Isso é lindíssimo, isso é lindíssimo. Não, e muito grato deste convite e de pessoas que eu conheci, sorrisos bonitos também que houve. Espero que na vida, que ainda falta, que possamos estar todos juntos numa mesa de jantar, a comer e a partilhar, porque melhor que um livro, se calhar, é culinária, não sei. Comermos todos um pouco, uma perna de frango. Nós que temos este estômago grande, nós acho que sim. Nós não falamos a mesma língua, nós temos o mesmo estômago, não é? Isto... A Isabel, ela outro dia ela publicou uma iguaria, e aí eu fui perguntar para ela o que era aquilo, né? Como que era aquilo? Por Deus, o que é isso? Bonito, e aí ela foi me explicar. Ela deu uma receita, eu jurei que ia fazer, imagina, né? Isso já faz uns 6 meses, né, Isabel? Que haja a oportunidade de comermos à mesma mesa, que eu acho que isto é o nosso batismo, não é? Depois de um livro, que é o batismo, se calhar a primeira comunhão é sentarmos à mesa. Portanto, obrigado. Que haja essa oportunidade de ler estes. E se vier alguém a Lisboa, que eu possa também receber. Tá bom? Quiçá. Bom, a Isabel fica devendo para nós aí, na próxima vez que ela voltar ao programa, trazer uma receita. Qual era o nome, Isabel, do prato? Era calulu. Calulu, exatamente. Sim, era calulu. Fala rapidinho para nós. Não, mas fala só, era uma massa. O calulu é um prato típico angolano, preparado com ou folha de rama de batata ou jimboa. Vai quiabo, vai a berinjela, vai o óleo de palma, o sal, vai uma carne seca por dentro. Normalmente acompanhamos aquilo com feijão e fungo. O fungo é uma massa elástica, né, feita com a fuba da mandioca. Isabel, jamais faria. Imagina, eu vou ter que ir para Luanda para poder comer aí com vocês. Que tal? Baltazar, quando chegar a Luanda, terá de chegar também a Cabinda para comer uma boa quizaca. Uma boa quizaca. Sacamadeso. Então, a sacamadeso também é um prato típico do povo Pacon. Concretamente, estamos a falar da província de Cabinda, que é a província onde eu nasci, e de facto o prato é preparado com feijão, a quizaca e óleo de palma, e normalmente nós acompanhamos sempre com uma chiquanga, e o que é muito agradável dali, que também convido de certo modo a todo o público leitor, quer seja brasileiro e tanto português, e a todos quantos, na verdade, terão acesso a essa antologia, no sentido de poder viajar conosco daquilo que a gente traz, que é a riqueza do nosso idioma, e tal como aqui o Sérgio acabou por fazer a menção, e tanto quanto também a Bárbara, que hoje se vê a perder o valor dos nossos provérbios, e parece que hoje já não queremos considerar aquilo que as bibliotecas vivas, que são os nossos anciãos mais velhos, têm para nos contar sobre a história do nosso país, sobre a história das nossas terras, e através destes que, de facto, a gente consegue ainda conservar a nossa cultura, a nossa identidade, sobretudo as nossas línguas regionais. E dali que, nos meus textos, muito privilegiei a nossa língua, os nossos provérbios. No entanto, convido mesmo com que possam fazer leitura nesses provérbios e vão descobrir, de facto, a riqueza desta nossa língua. Muito bem, exatamente. Eu só perdi
o nome do tempero, porque eu acho que é um tempero. Na próxima vai ser assim, um Diáspora Reversa culinária, viu, Sérgio Certo. e Bárbara? Diáspora Reversa, Ok. culinária, vai ser um episódio especial e eu vou trazer essa galera para fazer ao vivo aí pra gente. Já até me deu uma fome aqui. Bom, muito divertido, olha, é um prazer, sabe? Não tem porquê falar de literatura com cara de intelectual, sabe aquela cara de intelectual, de eu sou infeliz, porque eu leio demais, eu tenho muitos livros, eu estou ficando até cego de tanto ler. Não, eu particularmente só leio, hoje eu posso me dar o direito de ler o que eu quero, ou que, sabe, fazer as escolhas, então é por prazer, é por paixão, é por tesão. Sem tesão, não vale a pena, né? Sem tesão, sem vibrar, não vale a pena. E eu espero que quem nos acompanhou aqui sinta essa vibração, sinta essa alegria, a alegria nossa de estarmos juntos nesse momento, mas na antologia, e que tenham uma ótima semana, que o seu dia seja todo de poesia. Queria deixar aqui mais uma vez obrigado para o Humberto Navarro, que está aí, é o homem atrás do link da Rádio Navarro, operacionalizando o canal, né? E convidar mais uma vez os leitores francanos da minha cidade para participarem aí do evento, que vai acontecer o lançamento, sexta-feira, às 20 horas, no auditório da Secretaria da Educação Municipal. Deixo aqui meu abraço para Márcia Gatti, para Maria Lúcia, que me receberam muito bem lá e fizeram questão de fazer o evento nesse momento que estamos retomando, nesse pós-pandemia, nesse novo normal, sei lá como se chama, o presente, o agora. Então, muito obrigado. E dizer... sim, importante dizer isso, que eu já estava esquecendo. A editora, a Franciele, que também trabalha para a editora Cotter, é a editora responsável com quem eu dialoguei esse tempo todo aí na composição do livro, né? Na editora Cotter, ela estará aqui no programa também. Ela vai trazer um assunto muitíssimo interessante, nós vamos conversar aqui no programa, e ela, conversando com ela ontem, a Cotter já vai disponibilizar os arquivos originais para que Martinho Gamboa e equipa em Angola possam imprimir o livro por lá ao menor custo que eles encontrarem lá, né? Certo. Também será disponibilizado, e aí então será para o Helder Simbat. O Helder ainda não sabe, mas eu vou falar com ele por e-mail isso. O Helder vai receber o arquivo do e-book para que ele possa subir para a Amazon a partir de Angola. E o e-book também está sendo lançado. Eu devo receber o link hoje ou amanhã. Parece-me que é de 7 a 15 reais, eu não tenho certeza do preço aqui, eu esqueci. Mas aí o e-book vai poder ser comercializado aí em uma escala maior também. E eu queria agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Um beijo para vocês. Baltazar,